Olá, vamos à resolução? Repare que é uma questão sobre regras 3, tá legal? O enunciado ele fala assim, ó, em uma fábrica de peças automotivas são produzidas 23.040 peças por mês, com a utilização de 12 máquinas que trabalham 16 horas por dia. Sabe-se que, em determinado mês, 4 máquinas ficaram 7 dias em manutenção. Dessa forma, o gerente decidiu, no período em que as máquinas estavam de manutenção, aumentar igualmente as horas de trabalho diárias das outras máquinas para compensar a perda mensal na produção. Assim, é correto afirmar que as máquinas que não estavam em manutenção trabalharam. Vamos nessa. Então, olha só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim. A minha ideia principal é descobrir o quanto de produção uma máquina vai produzir em uma hora. Tipo, o quanto de peças que uma máquina vai produzir em uma hora. Essa é a minha ideia principal, tá legal? Então, para isso, eu pensei da seguinte forma. Eu pensei assim, olha só. Minha primeira ideia vai ser achar a quantidade de peças produzida por dia, tá legal? Tranquilo? Então, o que eu pensei? Eu vou pegar o total produzido em um mês, né? Em 30 dias, dividido pela quantidade de dias, né? Beleza? Pelo total de dias em um mês. Tá legal? Tranquilo? Então, a ideia é o seguinte, a gente pegar 23.040 peças e dividir por 30 dias, né? Porque em um mês vai ter 30 dias, beleza? Fazendo essa divisão, isso vai dar 768 peças por dia, né? Então, nessa fábrica, em um dia de trabalho, ele vai produzir 768 peças. Tá legal? Tranquilo tá aí? Aí depois a minha segunda ideia ficou da seguinte forma, eu quero saber o seguinte, eu quero saber quantas peças uma máquina vai produzir por dia, beleza? Tranquilo? Sabendo que são 12 máquinas trabalhando, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total produzido no dia, que é 768 peças, e vou dividir pela quantidade de máquinas, que são 12, tranquilo? Então a gente vai pegar 768 peças e dividir por 12, isso vai dar 64. Então, a quantidade de peças que uma máquina vai produzir por dia é de 64 peças, beleza? Tranquilo? Aí depois, minha terceira ideia foi o seguinte, olha só. Eu pensei da seguinte forma, eu pensei assim, ó. Terceira ideia, achar quantas peças uma máquina produz em uma hora de trabalho, tá legal? Tranquilo? Então eu vou pegar a quantidade de peças produzidas em um dia, que é de 64, beleza? E vou dividir pela quantidade de horas trabalhadas no dia, beleza? Então eu vou pegar as 64 peças que uma máquina produz e vou dividir pelo total de horas que ela trabalha no dia. Então isso vai ficar 64 dividido por 16, que vai dar 4. Então são 4 peças que uma máquina produz em uma hora. Cheguei no meu objetivo principal, tá legal? Aí depois, a minha quarta ideia foi da seguinte maneira, olha só. Eu pensei assim, ó. Sabendo que 4 máquinas ficaram paradas, vamos achar a quantidade de peças não produzidas nesses 7 dias, tá legal? Tranquilo? Então, para isso, eu pensei da seguinte forma, eu pensei assim, olha só. Eu vou pegar a quantidade de máquinas que eu tenho, que são 12, né? São 12 máquinas, aqui ó. São 12 máquinas. Multiplicar pela quantidade total de peças que uma máquina produz, que são 4 em uma hora, tranquilo? E multiplicar a hora de um dia de trabalho. A gente sabe que um dia de trabalho ele trabalha 16 horas. E depois multiplicar o tempo que ficou parado.
Isso foram 7 dias. Beleza? Tranquilo? Então, essa daqui seria a produção em 7 dias. Fazendo essa multiplicação, 12 vezes 4 vezes 16 vezes 7, isso vai dar 5.376 peças. Então, nesses 7 dias que essas máquinas não trabalharam, se tivesse uma produção normal, né? Se tivesse uma produção normal nesses 7 dias, ela teria produzido 5.376 peças. Tá legal? Tranquilo? Aí, sabendo disso, a minha quinta ideia foi o seguinte, olha só. Achar em quantas horas, né? 8 máquinas, porque a gente sabe que 4 máquinas vão ficar paradas. Total são 12. Então, fazendo 12 menos 4, isso vai dar 8. Então, 8 máquinas levará para produzir 5.376 peças. Então, agora a gente vai montar uma regra de 3 composta, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, olha só. Identificando as grandezas. As grandezas são coisas que podem ser mensuradas, sim? Por exemplo, ó, quantidade de peças é uma coisa que pode ser mensurada, né? Quantidade de máquinas também pode ser mensurada, então também é grandeza. Quantidade de peças é grandeza, quantidade de máquinas é grandeza. Dias também é uma coisa que pode ser mensurada, então também é uma grandeza. Horas também é uma coisa que também pode ser mensurada, então também é grandeza. Então as grandezas são peças, máquinas, dias e horas. Tranquilo? O que a gente tem conhecido em relação a essas 4 grandezas? Bom, no enunciado ele fala o seguinte, ele fala que 23.040 peças podem ser produzidas por 12 máquinas em 30 dias, trabalhando 16 horas por dia. Tranquilo? Isso daí são os valores conhecidos. Agora, a gente vai colocar o seguinte, olha só. Ele quer saber a quantidade de horas, né? Então, a minha variável vai estar aqui em horas, beleza? O tempo de trabalho em 7 dias, né? Então, aqui, ó, 7 vai estar aqui em dias. Trabalhando apenas 8 máquinas, então 8 vai estar em máquinas, para produzir 5.376 peças. Tá legal? Tranquilo? Então, essa grandeza aqui, onde está a variável, vai ser essa grandeza que a gente vai comparar com as outras grandezas, separadamente, tá legal? Então, primeiro eu vou comparar aqui, ó, peças com horas, tá legal? Tranquilo? Repara que a quantidade de peça está diminuindo, não é? Era 23.040, passou a ser 5.376, então diminuiu, beleza? Se a quantidade de peças diminuiu, então a quantidade de horas, também vai diminuir. Confere comigo? Se eu tenho menos peças para produzir, eu preciso de menos horas, né? De menos horas para poder produzir isso daí. Beleza? Tranquilão? Então, se uma grandeza tende a diminuir e a outra grandeza também tende a diminuir, então a gente chama isso de direto. A gente vai manter essa razão aqui, ó. Beleza? Não vou alterar essa razão. Vou deixar do jeito que tá. Esse daqui vai ser numerador e esse daqui vai ser denominador. Beleza? Tranquilão? Agora eu vou comparar horas, a grandeza horas, com a grandeza máquinas. Beleza? Então vamos lá. Então olha só. A gente sabe que a quantidade de horas está diminuindo, porque era 12, passou a ser 8. Então diminuiu. Se a quantidade de horas diminuiu, se a quantidade de máquinas diminuiu, a quantidade de horas ela vai aumentar ou vai diminuir? Bom, a quantidade de horas vai aumentar, né? Porque se eu tenho menos máquinas para produzir, eu preciso de mais horas para poder chegar no meu objetivo. Então, se a quantidade de máquinas diminui, a quantidade de horas aumenta, então a gente chama isso de inverso, tá legal? O que eu quero dizer com isso? Essa razão aqui, ó, a gente vai inverter. O 12 vai passar a ser numerador e o 8 vai passar a ser denominador, tá legal? Então, por isso que eu coloquei um i aqui, ó, de inverso. Agora eu vou comparar essas duas grandezas, beleza? Repara que a quantidade de dias está diminuindo, né? O que era 30 passou a ser 7, então diminuiu. Agora, se eu estou trabalhando menos dias, então eu vou precisar de mais horas ou menos horas?
a gente vai precisar de mais horas, porque se a quantidade de dias diminui, então para chegar no objetivo, eu vou precisar de mais tempo, então eu vou precisar de mais horas, beleza? Então, se uma grandeza tende a diminuir e a outra tende a aumentar, então a gente chama de inverso. Onde não está a variável, né? A gente vai inverter essa razão, beleza? Agora, montando aqui, ó, x sobre 16 fica isolado, né? X sobre 16 é igual à multiplicação das razões. Essa razão aqui, ó, ela é direta. Então, a gente mantém do jeito que está. 5.376 dividido por 23.040, beleza? Essa razão aqui, ela é inversa. Então, a gente vai inverter isso daqui. Então, vai ficar 12 sobre 8, beleza? Essa razão aqui também, ela é inversa. Então, a gente inverte isso daqui. Então, fica 30 sobre 7, tá legal? Agora, para resolver, você pode resolver simplificando, né? Que a maioria das pessoas resolve dessa maneira, simplificando. Ou pode resolver da seguinte maneira. Eu fiz o seguinte, olha só. Eu multipliquei aqui todos os numeradores, né? Porque são frações. Então, a gente multiplica os numeradores. Eu fiz 5.376 multiplicado por 12, multiplicado por 30, que deu 1.935.360, beleza? Aí depois, eu multipliquei os denominadores, eu peguei 23.040, multipliquei por 8 e multipliquei por 7. O resultado deu isso daqui, ó. Deu 1.290.240, tá legal? Aí depois eu fiz o seguinte, eu dividi esses dois, que deu 1,5. Esse 16 que está dividindo, ele veio para cá, multiplicando. E agora eu vou fazer a multiplicação dos dois. 16 vezes 1,5 vai dar 24, beleza? Então, como a variável está na grandeza horas, então aqui são 24 horas. Então, nesses 7 dias, essas 8 máquinas, para manter a produção, elas vão ter que trabalhar 24 horas, tá legal?